Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar DGE. Este webinar integra-se nas comemorações do Dia da Internet Mais Segura, que decorrem durante todo o mês de fevereiro. Este evento tem como objetivo promover o uso seguro e responsável da internet e dos dispositivos móveis, especialmente por crianças e jovens de todo o mundo, sendo atualmente comemorado em mais de 100 países em todos os continentes. Temos hoje connosco o Dr. Jorge Duque, investigador criminal da Polícia Judiciária, com a categoria de Inspetor-Chefe e mestre em Direito pela Universidade de Direito de Lisboa. Investigador da área da criminalidade informática desde a sua fundação na Polícia Judiciária, hoje Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica. Muito obrigada, Dr. Jorge Duque, por ter aceito o nosso convite. As vantagens que as tecnologias nos trazem são imensas, atualmente é inconcebível viver sem elas, mas estas são muitas vezes uma oportunidade para o crime. Que riscos corremos quando utilizamos a internet e os meios tecnológicos? Corremos alguns riscos e, para isso, nada melhor como ter a noção de alguns dados estatísticos que vão aparecendo hoje nos médias. Poderemos verificar que existem 30 milhões de mensagens de spam diariamente, de que, por exemplo, 78% dos portugueses estão mal informados de como se proteger em termos do uso das tecnologias de informação e comunicação e de que, por exemplo, 400 milhões de pessoas a nível global são vítimas do cibercrime ou de crimes cometidos com recursos a meios informáticos. Mas antes de frisar a questão dos riscos ou de alertar para esses riscos que os internautas podem, quando navegam, creio que será útil fazer aqui um apontamento para as diferenças geracionais entre formadores e formandos. E daí que, se não houver uma aproximação por parte hoje dos pais e uma aposta por parte dos pais na formação de modo a que essas diferenças se esbatam, que elas vão sempre existir, é evidente que os jovens serão aqueles que estarão vulneráveis na medida em que eles utilizam as tecnologias de informação de uma forma intensiva. E, portanto, há aqui questões a nível das implicações da evolução tecnológica. Se a geração de hoje viu há uns anos atrás a questão de um Game Boy, de um GPS, de um leitor de CDs para ouvir música, hoje em dia um jovem tem tudo isso num telemóvel ou num suporte tecnológico e, portanto, aquilo que há meia dúzia de anos para nós poderia ser algo do futuro, hoje em dia é a realidade e, portanto, facilmente é ultrapassada com as evoluções tecnológicas. Daí que existe uma constante necessidade de formação e aprendizagem de uma nova linguagem, ou corremos o risco de que os jovens olhem para nós como nós olharíamos para um adulto que não soubesse ler nem escrever. No futuro, a linguagem de programação que hoje que é uma aposta e que está a ser ministrada, será, porventura, aquela linguagem que a geração de hoje vai dizer, se não a aprender, de que é mais uma língua que os jovens vão dizer que nós não sabemos. Portanto, há sempre esta diferença em termos de linguagem, há uma nova linguagem. E é essa linguagem que nós devemos aprender, estar capacitados ou ter apetência para esse efeito. É evidente que a internet não é só um conjunto de riscos, tem as suas potencialidades, nomeadamente a partir dos smartphones. Hoje em dia, portanto, já não é a questão do PC, do portátil, hoje em dia temos a questão dos smartphones que suportam todo o tipo de comunicações e, portanto, têm todos esses apps para fazer o que for necessário em termos de online. É evidente que permitem também outras oportunidades, nomeadamente educativas,
o acesso à informação global, a recursos educacionais, portanto, redes sociais onde se encontram novos e velhos amigos, apesar de estas trazerem também grandes riscos, não só para os jovens, mas também para os adultos. O entretenimento, os jogos, o prazer, a produção pessoal de conteúdos, a participação cívica e política, portanto, tudo isto são um conjunto de potencialidades que a internet ou que os meios tecnológicos colocam à disposição de qualquer pessoa hoje em dia. No entanto, temos outros, como o envolvimento em comunidades, o domínio e literacia tecnológica, a progressão em carreiras e emprego, aconselhamento pessoal, grupos especializados, partilha de experiências à distância. Portanto, tudo isto e muito mais são potencialidades que estão à disposição dos jovens e não só. Daí que poderemos dizer, ou tirar partido destas potencialidades se conhecermos os riscos. E aí, sim, devemos conhecer os riscos a nível da utilização dos programas, da internet, das apps, de modo a que possamos tirar partido delas, aproveitar essas potencialidades que elas nos dão. No entanto, em termos de riscos, poderemos enunciar um conjunto de riscos, como a questão dos conteúdos ilegais, a questão dos direitos de autor que são constantemente atropelados em termos de programas, em termos de música, em termos de vídeo. A questão... Conteúdos ilegais, no nosso país, são considerados conteúdos ilegais. Não é os conteúdos ilegais que são considerados no nosso país podem não ser considerados conteúdos ilegais noutros países. No nosso país, que conteúdos é que nós podemos considerar ilegais? Poderemos considerar, e aqueles que são mais conhecidos, a questão da pornografia de menores, portanto, as imagens de abuso sexual de crianças, ao fim e ao cabo, a questão do racismo, da xenofobia, portanto, são tudo conteúdos ilegais que devem ser banidos, devem ser combatidos e que o cidadão tem um dever cívico de os participar às autoridades, até porque são crimes públicos e, portanto, se todos colaborarmos nessa participação, nessa ação cívica, porventura conseguimos banir da internet um conjunto de conteúdos ilegais. Não quer dizer que, ao bloqueá-los, ao fazê-los, eles não apareçam no outro lado, mas se houver essa consciência cívica, certamente vamos diminuir esse tipo de conteúdos na internet ou nas várias redes. Existem outros, como a violência sexual ou extremista, outros conteúdos lesivos, atividades racistas, como já referi, o incitamento ao ódio, a persuasão comercial, publicidade, informação tendenciosa ou errada, que também pode e aparece substancialmente na internet. Hoje em dia não sabemos, é um misto daquilo que é informação verdadeira com a informação falsa e, portanto, as pessoas facilmente são levadas a entender que como informação falsa seja verdadeira e, portanto, daí depois um conjunto de ações subsequentes erradas, a exploração dos dados pessoais, a questão do ciberbullying, invasão de privacidade, o assédio, é algo que as tecnologias de informação vieram permitir ao comum do cidadão e, portanto, hoje em dia a questão das redes sociais é precisamente ver-se não só na questão de encontrar os velhos amigos, mas depois de explorar a parte da vida pessoal de todas as pessoas inerentes a quem se vai juntando a esses grupos. Portanto, há aqui um olhar de outra forma por parte da pessoa que está interessado nesse tipo de conteúdos. É evidente que existem fraudes e burlas financeiras que são cometidas através de recursos de meios informáticos. Já referi, não sei, o abuso da privacidade, outras atividades ilegais, como já referi em termos de direitos de autor. Portanto, há um conjunto de riscos que, quando praticados por parte dos internautas e dos jovens, podem constituir um ilícito criminal e, portanto, pode ter as suas consequências
no mundo real. Estamos a falar do mundo virtual, mas estas questões existem regras, como poderemos adiante verificar, existem regras e elas, quando colocadas em causa, é evidente que têm as suas consequências a nível do real. Poderei referir outros perigos. Hoje em dia, quando as pessoas aceitam e subscrevem algo, estão a aceitar, têm um conjunto de termos e condições, mas que não leem e passam imediatamente ao aceitar. Portanto, era bom que verificassem às vezes... estão em pequenino e mal se lêem, se Exato. calhar propositadamente. São termos que estão em pequeno, que carecem de uma leitura atenta e que, porventura, poderão ter 1 ou 2 ou 3 ou 4 páginas e, portanto, as pessoas, os jovens, não estão para estar a verificar o que é que estão naqueles termos e condições e passam ao final da página e aceitam. Daí que, quando o Facebook, se forem ler os termos do Facebook, tudo aquilo que lá postamos, todos os conteúdos publicados, são propriedade da empresa, não são propriedade da pessoa, embora na nossa legislação eles possam acionar as autoridades por ter sido colocada, por exemplo, uma imagem normal, mas que a pessoa não deu qualquer autorização para esse efeito. Portanto, mas as fotografias que lá colocaram, todos os conteúdos que são produzidos e que são colocados nessa rede social, são da administração da rede social. As aplicações gratuitas que descarregamos para os telemóveis, que os jovens descarregam para os telemóveis, também não são propriamente gratuitas, porque não equacionamos que permissões é que estamos a dar quando instalamos essas apps e, portanto, estamos a aceitar que, porventura, a empresa que produziu aquilo tenha acesso aos nossos contactos e depois produza e explore em termos de listagem com os nossos contactos, e daí que há aplicações em que nós possamos saber quem é o número de telefone de determinada pessoa, porque já foi recolhido esse dado, já foi publicado, já foi cruzado em termos de bases de dados. Portanto, há um conjunto de perigos inerentes, como já referi. Se a gente os conhecer, evidentemente que vamos tentar minimizá-los, vamos tentar proteger os nossos dados pessoais, vamos tentar proteger a nossa privacidade, vamos tentar proteger a privacidade da família e dos colegas, dos amigos, por assim dizer. De outro modo, estamos a expor-nos, em termos de dados pessoais, em termos de pegada digital e de toda a vida privada de um conjunto de pessoas que nos são próximas, como os familiares. Daí que, a nível das redes sociais, o bom senso não existe e publicamos aquilo que não devíamos. Portanto, terá que haver aqui uma questão de bom senso. O que é que nós queremos publicar se estamos a utilizar uma rede social? Por outro lado, não há nenhuma rede social que permita que se tenha um perfil antes dos 13 anos. Portanto, por alguma razão, a maturidade de uma criança ou de um jovem é bem diferente. Mas, mesmo assim, observa-se que muitas vezes são os próprios pais que se despem das suas responsabilidades, criando um perfil à criança, porque os colegas da escola também já têm, ou só para jogar, mentindo na idade, portanto, eles vão ter que mentir na idade se o jovem tem menos de 13 anos, e como não há tempo para tudo, confiando que ele não vai falar com estranhos, portanto, mais tarde eles vão pensar que vão controlar o jovem ou a criança, mas não vão controlar de forma alguma, porque vai haver momentos em que ele está isolado no seu quarto e está a utilizar o tablet ou o computador e poderá ser vítima, como já no caso existiram, de várias situações. Ou poderá, eventualmente, praticar algum ilícito a partir de uma determinada idade. Se estivermos a falar com um jovem de 8 anos, 9 anos, que já utilizam as redes sociais, a probabilidade dele ser vítima é grande a esse nível. Daí que eu deixaria alguns pontos de reflexão, nomeadamente o perigo de ser vítima
ou cometer um crime em casa começa porventura a ser maior do que na rua, porque embora se tenha discutido já esta situação de os jovens estarem isolados, o que é certo é que ainda muitas famílias veem com bons olhos, por assim dizer, que ele esteja em casa, que esteja fechado no quarto e assim não corra determinados riscos que normalmente corre quando está na rua, quando está noutro meio que não é controlado supostamente pelos pais. O que é certo é que ao estar isolado e num quarto com acesso à internet está a correr eventualmente muitos riscos ou poderá ser um potencial autor de um crime, como falei, dos mais correntes em termos de acesso ilegítimo a uma conta de um colega ou de criar um perfil falso de outro colega com as imagens dele, com os dados pessoais e, portanto, temos aí um crime supostamente de falsidade informática. Portanto, há aqui muitas situações que são penalizadas a nível da legislação portuguesa já e não só. Temos que pensar que, por exemplo, a divulgação de uma imagem na internet de cariz sexual tenderá a perpetuar-se no tempo, de acordo com os interesses pessoais das pessoas mais próximas dessa vítima ou dessa pessoa que se expôs em termos de internet. A questão do sexting. Os casos em Portugal de sexting? Alguns casos, há casos do sexting em que os jovens acabam por expor as suas imagens normalmente do foro íntimo e do sexo feminino, que depois são aproveitadas pelos colegas, por um conjunto de pessoas próximas e até, porventura, para fazer outro tipo de ação, que é o sex extortion, ao fim e ao cabo. Normalmente não surge do sexting, porque essa pessoa colocou a imagem e, portanto, ou não mediu as consequências, mas se não mediu as consequências poderá ser vítima desse sex extortion, ou seja, ou colocas ou envias outras imagens do foro íntimo, ou eu vou divulgar isto pelos mais próximos. E, portanto, há aqui uma coação sobre os jovens no sentido de eles produzirem mais imagens. Há aqui a questão também do porno revenge, que é os namorados ou ex-namorados que por vingança acabam por colocar imagens também do foro sexual na internet do par ou do ex-namorado ou da ex-namorada. E, portanto, depois tudo isso tem consequências legais, consequências do foro psicológico para os intervenientes ou para a vítima e, portanto, é algo que deve ser tido em conta e que deixo em termos de reflexão, porque são coisas que, independentemente da polícia poder atuar, dificilmente vai retirar de todos os computadores onde aquela imagem, onde aquele vídeo foi digamos, capturado ou feito o download ou salvaguardado, dificilmente vai ser possível retirá-los de todos os computadores. E pode ser reavivado daqui a uns anos. Basta que essa pessoa, suponhamos que o jovem tem 15 anos quando essas imagens apareceu, daqui a alguns anos, 10 anos, essa pessoa casa, se foi o ex-namorado, e achar que é à altura novamente de exercer coação, uma ameaça ou outro tipo de situação, ele vai colocar novamente essas imagens junto do círculo da pessoa, do marido. E, portanto, há aqui algo que temos que ver em termos de perpetuar no tempo que antigamente não existia e que as tecnologias de informação são boas. Como já referi, a questão da divulgação de fotos e vídeos, também sem um conhecimento ou autorização das pessoas que delas constam, portanto, com o intuito de as ofender, difamar, coagir, são outro tipo de situações correntes. É muito mais fácil clicar e comentar difamando, sem pensar quais são as consequências. A colocação de dados pessoais em páginas web, em blogs, com o intuito também de difamar ou coagir, portanto, são situações que as pessoas a quente é muito fácil, porque estão a coberto do domicílio e praticam,
que é certo é que depois será difícil voltar atrás relativamente a este tipo de ações. Portanto, pensar antes de publicar. Poderemos referir a questão das alterações dos perfis nas páginas sociais, como já referi, com todo o prejuízo que aí vem para as pessoas que estão nesse perfil. Os menores que foram convencidos a partilhar fotos ou vídeos, também já como referi, em roupa interior, a troco de um CD de música ou de algo. Portanto, é algo que deve ser discutido por parte dos pais e eles devem refletir antes de o fazer. Há muitos casos, neste sentido, há muitos casos. Penso que já houve mais do que existe atualmente. Penso que os jovens têm tomado alguma consciência sobre o que é colocar a sua imagem na internet, o que é colocar os seus dados pessoais na internet, porque isso, como referi há pouco, perpetua-se no tempo e mais tarde eles vão estar no mercado de trabalho, têm os seus amigos, têm os seus familiares e, portanto, é difícil conviver com um determinado tipo de situações quando esse tipo de situações, de imagens ocorrem. Também poderemos dar conta de situações em que a utilização de um mesmo computador por parte da família, cada um tem a sua navegação. É evidente que se o jovem andar em determinado tipo de sites ou mesmo a parte masculina do agregado familiar visitar determinado tipo de sites de pornografia, uma vez que são sites dos mais, digamos, visitados em termos estatísticos, é evidente que tem a grande probabilidade de contrair malware em termos da utilização dos meios tecnológicos que têm em casa e, portanto, de colocar um vírus no computador e se essa pessoa ou algum agregado familiar fizer movimentos em termos de conta bancária, do home banking, poderá estar a colocar em causa tudo aquilo que são as economias da família. Portanto, há que ter essa consciência. Uma coisa é utilizar um computador para lazer, outra coisa é utilizar um computador ou um smartphone para fazer transações comerciais, para fazer transferências bancárias e, portanto, tudo isso poderá ter consequências muito nefastas a nível de um agregado familiar que vê as suas economias de uma vida desaparecerem de um momento para o outro. Inspetor, fala-se muito atualmente da Deep Web, que de facto é uma internet obscura. É de facto um mundo propício à criminalidade, a Deep Web? A Deep Web foi criada num sentido por existência de censura a nível de determinados Estados. O que é certo é que ela hoje congrega toda a criminalidade, uma vez que o que é que ela permite que as pessoas naveguem e façam tudo aquilo que é possível em termos de internet de uma forma anónima. Ou seja, se nós formos pesquisar a nível dos browsers que utilizamos normalmente e se procurarmos Deep Web, vamos ter alguma referência, mas não vamos encontrar aquilo que se passa a nível da Deep Web. E daí que, a nível da troca, por exemplo, de imagens de abuso sexual de crianças, a nível de venda de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, a nível do terrorismo em termos de determinados grupos de mensagens, etc., como é que elas são trocadas de forma a que não haja rastreamento por parte das autoridades a nível mundial. Portanto, tudo aquilo que é de mau se passa a nível da Deep Web. Não quer dizer com isto que não haja também uma aposta por parte das polícias em controlar, até porque depois há vários fatores, tudo isso e que não seja possível chegar aos autores. Já se chegou a autores da prática destes crimes que referi, crimes graves, e, portanto, as pessoas, independentemente de terem supostamente essa anonimização e de haver determinados grupos fechados ou privados em que é difícil penetrar, nada obsta aqui com um trabalho intensivo
por parte das autoridades e com a cooperação a nível internacional por parte das autoridades, se chegue aos autores. E, portanto, aquilo que aconselho é que as pessoas possam informar daquilo que passam, mas que não façam experiências, por assim dizer, em termos de verificar se ninguém me apanha. Não é bem assim. As polícias a nível internacional também estão, como é óbvio, apostadas em que este tipo de crimes graves não ocorram e, portanto, é bom não fazer experiências. Não sei se respondi à questão da resposta. Isto é uma matéria que daria para muitos, para explorar e para discutir. Para outro webinar. Claro. Por isso, acho que devemos apostar a nível da prevenção e uma das formas da aposta nesta prevenção, de prevenção será o educar, o consciencializar para ajudar os utilizadores a protegerem-se online e tirarem o máximo partido da internet. Penso que é um ponto de partida, que é essa educação, consciencialização, discussão a nível familiar, diária, juntarem-se os mais velhos aos mais jovens e verificar o que é que eles fazem com as tecnologias de informação, tentar tirar partido dessa utilização por parte dos mais velhos e, portanto, é uma forma de discutir os riscos com os jovens, de saber efetivamente o que é que eles fazem e não propriamente de arranjar um perfil extra para controlar o perfil do jovem. Isso é possível até uma determinada idade, mas o jovem mais tarde vai perceber que está a ser controlado e ninguém gosta de ser controlado, muito menos um jovem controlado pelos pais. Portanto, é bom que os pais invistam em termos de tempo de falarem, de se formarem, de falarem, de discutirem e de o educarem para esses problemas, de forma a que depois os atos que ele possa praticar ou possa ser vítima não se repercutam pela vida toda. Posso deixar alguns cuidados, são aqueles cuidados que certamente já ouviram e que ouvem diariamente em termos de quando se fala desta temática, mas nunca é demais. Penso que não se deve fornecer inadvertidamente os dados pessoais. Os dados pessoais é algo que os jovens e que todas as pessoas a nível da internet devem preservar. Não aceitar pedidos de amizade se o conteúdo da página o deixar desconfortável. Não responder a comentários ou conteúdos ofensivos. Verificar que pessoas é que vamos adicionando. Se numa vida normal nós temos 250 amigos ou falamos com 250 amigos, porque é que temos uma página onde temos 2.000, 3.000 amigos? Certamente muitos deles serão amigos de outros interesses que ali são colocados. Colocar os perfis privados como privados, mas não quer dizer que eles sejam privados. A informação que lá corre pode transparecer para fora ou sair desse círculo de amigos. Portanto, daí que os dados nunca são completamente privados. Aceitar apenas utilizadores que conhece pessoalmente é uma das grandes vantagens. Não aceitar conhecer os amigos virtuais pessoalmente, a menos que tomem providências e que se vá acompanhado de um adulto, nomeadamente se for um jovem. Ter cuidado com as fotografias que são publicadas, mesmo as ditas fotografias normais. Não colocar informações sobre terceiros, portanto, dos amigos, da família. Estamos a dar um conjunto de informação a outras pessoas que a poderão explorar para os mais variados fins. Portanto, daí que pensar antes de divulgar ou comentar. É um lema da internet segura que acho que continua a ter a sua atualidade. Daí que, porquê? Porque alguns atos que eu já referi repercutem-se pela vida fora. Portanto, uma imagem de cariz sexual jamais sairá da internet e ela pode ter como consequências o suicídio. Portanto, há casos conhecidos sobre esta matéria,
pode ter como consequência a questão da separação dos pais por não conseguirem gerir as consequências dessa divulgação, a questão da perda do ano letivo pelo próprio, uma vez que pode não saber lidar com os pares e com essa divulgação junto de toda a comunidade escolar e dos amigos, pode ser vítima da ostracização por parte dos pares, a perda de emprego, se estivermos a falar de adultos, e hoje em dia a questão, por exemplo, que já referi do sex extortion, não é só a questão dos menores, os menores normalmente é para eles fornecerem mais imagens, a nível dos adultos é no sentido de eles pagarem determinada quantia para não verem essas imagens, não verem esses conteúdos divulgados. O que é certo é que temos neste momento um elevado número de queixas sobre esta matéria e, portanto, isso poderá ter como consequência a questão da perda do emprego. Mas existem outros perigos, eu não queria estar a falar sempre só em perigos, mas queria deixar a parte positiva, que é conhecê-los, e daí tirar a questão, tirar partido desse conhecimento. Nomeadamente quando estamos a utilizar, ou quando os jovens hoje em dia utilizam os chats, ou utilizam as mensagens instantâneas, normalmente eles nunca sabem quem é que está do outro lado. Ou podem presumir que está lá determinado amigo e se calhar esse amigo já foi alvo de um acesso ilegítimo ou da utilização por parte do terceiro da sua conta e, portanto, está a falar com um estranho. Há N situações ligadas a este tipo de utilização de programas de comunicação. Poderemos também, em relação aos jovens, falar sobre a questão do ciberbullying. É um tema que tem sido discutido, e ainda bem, de modo a sinalizar todas essas situações. O que é certo muitas é que... vezes tem consequências muito complicadas. Tem consequências, como já referi, para a vítima, para a família, e, portanto, há que combater esse tipo de situações. Porventura, estarmos alertas, não é só a escola pode estar alerta, tem a escola segura que poderá atuar também a este nível, e tem atuado, mas os pais têm que estar alerta a um conjunto de sinais e, em conjugação com a escola, precisamente verificar o que se passa e, se passar algo, participar imediatamente, porque normalmente associado ao termo ciberbullying temos um conjunto de atos que poderão ser considerados ou são considerados ilícitos, como a questão das injúrias, as difamações, a devassa da vida privada, a difusão das imagens do forro íntimo, ou não, pode ser uma fotografia normal, mas ter consequências, uma vez que o post, o conteúdo associado a essa imagem poderá colocar em causa a vida da pessoa, desse jovem, e, portanto, há que estar atento e, a partir desse momento, recolher os elementos ou preservar os elementos, nomeadamente as questões das mensagens, outros dados inerentes à situação, de modo a apresentá-la o mais rápido possível às autoridades para minimizar, digamos, o dano que isso possa causar à vítima, ao jovem ou à família. Para isso, temos que ter determinados cuidados, nomeadamente a nível dos chat rooms, que temas é que os jovens poderão enverdar, que temas é que escolhem, que utilizador é que username, a escolha de um username não revela informação pessoal, não deverá revelar informação pessoal, evitar preencher os campos dos dados no perfil, todo determinado tipo de dados, como já referi, os dados pessoais, não divulgar informação privada a desconhecidos, não aceitar encontrar-se com desconhecidos, não deixar os seus educandos fazerem, não abrir ficheiros nem aceder a páginas de internet enviadas por desconhecidos, registar as sessões de conversação, que são elementos que poderão ser úteis em termos de prova. Em termos de malware, portanto, também podemos falar aqui um pouco do malware e as consequências que isto tem.
é ter um antivírus atualizado, não abrir ficheiros de origem suspeita, como já referi, ter o sistema operativo atualizado. Portanto, são tudo dicas que contribuem para uma navegação muito mais segura. Ter uma firewall sempre ativa, utilizar uma conta apenas com privilégios do utilizador, ou seja, sem privilégios de administrador. Normalmente as pessoas não se preocupam com este ponto, mas ao utilizar uma conta com privilégios de administrador, estamos a permitir que algo se instale no nosso computador sem nós tomarmos conhecimento. Se não tivermos esses privilégios de administrador, vai haver um alerta e vamos perceber o que é que se está a passar, ou pelo menos temos a possibilidade de verificar o que é que se está a querer instalar no meu computador. Portanto, há que ter essa atenção. Porque, de outro modo, não conseguimos minimizar os riscos que já referi. Gostaria também de chamar a atenção que tudo isto, e já o referi, tem consequências legais, sendo certo que existem consequências legais a nível nacional, ou existe a legislação nacional, mas neste momento, neste campo, estamos a falar de uma aldeia global em que existem muitas fronteiras jurídicas. Daí que a questão das redes sociais, quando a pessoa cria um perfil, estamos a fazer um contrato com uma entidade norte-americana. Quando estamos a utilizar a maior parte das apps que utilizamos, estamos a contratar um serviço de uma entidade norte-americana. E, portanto, não é só contratar os serviços ao operador nacional. Estamos aqui a utilizar algo que está juridicamente do outro lado do Atlântico. Portanto, daí que a questão dos crimes tem que ser encarados, a questão do acesso ilegítimo, a questão da falsidade, nomeadamente de criação de perfis, o dano informático, a devassa. Portanto, há um conjunto de ilícitos criminais que as pessoas devem ter em conta. As injúrias, é muito fácil, a difamação, como já referi, as fotografias ilícitas. Portanto, tudo isto são situações que devem levar as pessoas a refletir quando estão na internet e devem conhecer estes riscos, praticar estes atos. Mais uma vez, alerto, pensar antes de divulgar ou comentar. Os jovens envolvidos com o cibercrime podem receber uma visita da polícia e verem todo o seu material informático apreendido, e a família, ele não vai perceber, ele vai perceber, mas não vai perceber porque é que lhe estão a levar o computador, vai perceber que fez algo, e ele sabe perfeitamente que fez algo errado, não percebe porque é que leva um computador, numa primeira fase. A família também não vai perceber porque é que o jovem, uma vez que ele passa todo o tempo no seu quarto, supostamente a estudar, não esteve a fazer algo que não devia, porventura, e, portanto, depois todo esse material carece de ser examinado e, portanto, só quando verificam da entrada da polícia e da apreensão desse material é que se percebem que algo não está bem. Como já referi, nunca é demais, alguns atos são considerados crimes. A internet não é um espaço sem lei, do posso tudo e ninguém me acha. Existem consequências psicológicas, os nossos atos também podem ter consequências que nos poderão fazer arrepender para sempre e, portanto, daí há que pensar seriamente na utilização das tecnologias. Quando quando alguém é vítima de uma situação de crime, como conselho, deve registar as hiperligações, o URL, nomes de utilizadores, que permitam identificar o responsável, a questão do IP do interlocutor, se for possível, recolher esses dados, copiar as publicações ou conversações mantidas, quer através da captura de ecrã, portanto, num print screen, de modo a que se veja a data e hora, ou copiar a página em si, guardar os mails e imprimir os cabeçalhos técnicos que todo o mail tem, no sentido de rastrear a origem do ato, fixar a data e hora dos acontecimentos, nunca apagar nada desses conteúdos, pelo menos até as autoridades o indicarem, comunicar o quanto antes a alguém mais velho, seja um professor,
seja um irmão mais velho, porque normalmente os pais são os últimos a quem eles comunicam, mas são os pais que depois vão agir na salvaguarda do interesse do menor junto das autoridades. E, portanto, quanto mais cedo o fizerem, quanto mais cedo levarem esses elementos de prova às autoridades, mais fácil se torna, porventura, identificar o autor e minimizar a situação, se é que é possível, em alguns casos, minimizar já naquela fase a situação. Daí que deixo um alerta, nem tudo o que parece é o máximo. A tecnologia não é imune à ação humana e a aldeia global tem fronteiras jurídicas, como já referi. Daí que todas as pessoas deverão visitar, hoje em dia tem um conjunto de elementos na internet, de conteúdos portugueses, de conselhos, nomeadamente a nível da internet segura, da linha alerta internet segura, que também tem a linha ajuda, para onde as pessoas poderão solicitar toda a informação possível sobre esta temática. Tem um site da Polícia Judiciária, tem outros sites, nomeadamente de miúdos seguros na net, da APAV, onde existe muita informação e alguns conselhos bastante válidos que deveremos ler antes de acontecer os problemas. Muito obrigada, Dr. Jorge Duque, por esta excelente reflexão em torno das problemáticas inerentes à utilização dos meios tecnológicos e não esquecendo também aqueles que nos seguem, caso pretenda dar sugestões ou colocar dúvidas, podem fazê-lo através do contacto seguranet@dge.mec.pt. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.